Então nós temos o básico do espiritismo. Eu adoro encher a boca, o básico do espiritismo, porque é muito bom a gente aprender o básico das coisas, gente. É com o básico que a gente chega lá. E o mais interessante é que muitas vezes a gente esquece que antes de andar engatinhou. Antes de andar com firmeza, dava alguns poucos passos e caía. E nas primeiras tentativas de correr, a gente caiu. E aí a gente chega lá na frente, bem lá na frente, e se recusa a passar o básico para aquele que está engatinhando. Falar de maneira simples, maneira objetiva, maneira direta e, sobretudo, usando o dialeto, usando uma forma de linguagem que aquele outro alcança. A gente, algumas vezes, dá explicações complexas com palavras não comumente usadas e isso complica o entendimento do outro. E o básico do espiritismo é exatamente para isso, é para tentar trazer o básico do espiritismo. E para hoje, olha que interessante, estar a caminho. Estar a caminho. Mas, gente do céu, o espiritismo fala tanto de estar a caminho, fala tanto, olha, vai devagar, ele ainda está a caminho. Olha, não adianta falar muito essas coisas para ele, porque ele ainda está a caminho. Ele vai chegar lá. O que é, de fato, esse estar a caminho? A gente nasce simples e ignorante, sem saber nada, vai galgando saber, vai melhorando, chega à classe 2 dos espíritos, que é espírito superior, e a gente vai. E o nosso crescimento, ele é sem fim, porque somos imortais, e a gente vai, e a gente vai. Então, a gente sai vamos usar essa aqui, a gente sai da alma primitiva, totalmente voltada para o materialismo, vai para a alma consciente, totalmente voltada para o divino, para a boa moral, para a boa espiritualidade, as boas ações, ponto. Estar a caminho significa que eu já saí do nível de alma primitiva e estou indo para a alma consciente. Eu já saí do materialismo, mas eu ainda não cheguei no divino. Então eu estou no trecho. Eu estou a caminho. E isso é fantástico, porque a certeza que Deus nos dá é que todos nós evoluiremos. Eu não evoluí hoje, eu vou evoluir amanhã. E que cada um tem seu próprio ritmo nesse caminho. Uns vão aprender muito rápido e da noite para o dia vão se sagrar almas mais elevadas. Outros vão aprender com uma certa dificuldade, porque ainda falta uma base aqui, ainda falta uma semeadura ali. Muitas vezes ainda falta a experienciação para poder entender aquilo que acontece. Muitas vezes eu preciso ser levado para muito acima do campo de futebol para ver todo o campo e entender que ele é retangular, mas na maioria das vezes o estágio é oval. Olha como a gente precisa de entendimento. Eu não sei nada de futebol, salvo o básico do básico, mas eu conheço muita gente que é apaixonada por futebol e não sabe nada de náutica. Eu sei um pouco de náutica, mas sei bem pouco de meteorologia. E vai ter alguém que sabe bastante de futebol, que sabe bastante de náutica e que sabe bastante de meteorologia. E quando a gente for observar, nesses três casos, as pessoas estão progredindo devagar. Então eu acabei dedicando o meu saber para a náutica e aí dominei a náutica. Uma hora, talvez, eu queira saber de futebol, vou dominar futebol. Aquela pessoa que sabe de tudo, ela sabe de todos os três assuntos, ela já passou por todos esses estágios e ela domina um pouco mais. Isso é estar a caminho. Mas estar a caminho também é reconhecer que precisa melhorar. Porque esse reconhecimento ele já me eleva um pouco mais. Quantas pessoas tem por aí que não reconhecem que precisam melhorar? Elas não reconhecem que precisam melhorar. Eu sou o que eu sou e pronto, e acabou. Rimou. Então, reconhecer que precisa melhorar já é um nível de evolução. Querer melhorar-se para estar melhor consigo. Então, eu já não quero mais melhorar para que me vejam e digam que eu sou melhor. Eu quero melhorar para estar melhor comigo. Eu estou desenvolvendo o amor por mim. O próximo passo vai ser amar ao próximo. O próximo passo vai ser amar a Deus. O próximo passo vai ser amar o próximo como a mim mesmo. O próximo passo vai ser amar a Deus, que vai ser um amor tão sublime que me levará a um amor em que eu verei a
temerei a Deus sobre todas as coisas. Não tenham dúvidas que ninguém precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é um reconhecimento, é um sentimento maior, é um sentimento mais elevado. Então, se você não ama a Deus sobre todas as coisas, fica tranquilo. Você com certeza vai chegar lá. Como todos vamos chegar ao nível de amar a nós, amar ao outro, amar o outro como amamos a nós. E isso muitas vezes vai ser ali pinga-pinga. Então, eu primeiro aprendo isso com um filho, porque veio de mim. Eu aprendo isso com alguém que já está muitos anos sendo educado por mim. E assim eu vou, e assim eu vou, e assim eu vou. Isso é, sem dúvida alguma, fantástico. Trocar os valores materiais pelos divinos. Então, eu começo a entender a importância de que os valores morais, eles me são muito mais importantes do que os valores mundanos, do que os valores corporais. Então, eu faço um acordo com uma pessoa, na hora que finda o acordo, ela bagunça tudo, combinou uma coisa, faz outra, combinou um valor, cobra outro para mais, e ao invés de eu brigar, eu olho e digo, tá, quanto vale a minha paz? Não vou brigar não, deixa quieto, eu estou em paz mesmo assim. Pronto, acabou. Você já está começando a trocar os valores materiais. Ah, mas ele me deve, ele tem que pagar. Não é nem pelo dinheiro, é pura e simplesmente pela atitude de moleque, atitude de sacana. Oi? Dinheiro já foi reposto de alguma outra forma, ou não vai ser reposto nunca. Vale a pena? Ah, mas se eu não fizer nada, ele vai continuar dando volta em outras pessoas. Ótimo. Procura os meios legais. Ficar falando e falando, não vai resolver. Procura os meios legais e, pelos meios legais, faz essa cobrança. Ah, eu não tenho como fazer por meios legais porque foi um acordo de boca. Então o acordo acabou quando os dois fecharam a boca. Simples assim. Ai, ai, ai. Usar o Evangelho de Jesus como modelo e guia. Eu não sei o que fazer? Não, o que Jesus faria? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele, depois volta e deposita a tua oferenda no altar. Bem-aventurados os aflitos, porque deles serão o reino dos céus. Vinde a mim, qual criancinhas. Ele nos ensina, o tempo todo ele nos ensina. Está com dificuldade de entender o Evangelho de Jesus? Busca uma religião que explique esse Evangelho. Qualquer uma. Qual é a melhor religião do mundo, Aderley? A melhor religião do mundo é aquela que você consegue entender, absorver e estar motivado a praticar o que aquela religião preconiza. Então lá diz que eu tenho que ser dócil e manso. Puxa vida, eu consegui entender esse dócil e manso e eu quero, a partir de hoje, começar a trabalhar essa docilidade, essa mansitude em mim. É essa a religião? Ou é essa? Agora, se você entra na religião para criticar o pastor, para criticar o padre, para criticar o palestrante espírita, para criticar um instrutor religioso, aí você não precisa de religião, precisa de um curso de crítica, autocrítica e senso crítico. Desculpa, mas é isso. Ah, Derlei, mas quando eu criticava, diz-nos um senhor, quando eu criticava era com o intuito das coisas melhorarem para todos. Sim, mas aqui o que nos trazem é qual é a maneira que você fazia essa crítica. Como você fazia essa crítica? Era usando como base da crítica paciência, tolerância e indulgência? Aí a resposta que nos vem é que não. Eu fazia a crítica na frente de todo mundo porque se eu fizesse em particular, a pessoa ignorava. Então você não está fazendo uma crítica, você está forçando o outro que promova mudanças que você quer que aconteçam. E aí você está forçando. Porque aí você está impondo o teu tempo no tempo do outro. Jesus nos mostrou que para tudo tem um processo, para tudo tem um caminho. Jesus, quando chegou e disse, desça, Zaqueu, hoje pousarei na sua casa, pousarei e jantarei. Zaqueu chega e diz, bom mestre, aqui, olha, era um cobrador de impostos, e um cobrador de impostos daquele que infracionava tudo, ele virou e falou, olha, eu vou pagar tudo que eu peguei a mais das pessoas, eu vou acertar tudo com as pessoas, tudo. E a gente sabia que nem pela história de Zaqueu, nem com 3 vidas ele conseguiria fazer aquilo, mas ele estava tão tocado pelo bom mestre que ele resolveu abrir seu coração e dizer, não, eu não quero.
quero mais. E eu quero começar a reparação já. Essa é a tradução, a interpretação da fala de Zaqueu, que muitos fazem piada em cima. E é essa interpretação que a gente traz para esse senhor que faz essas perguntas, né? Você foi eleito, sim, o cobrador de impostos quando você começou a ter ideias no sentido de melhorar a casa. Mas até que ponto você não cobrou impostos infracionando, forçando, empurrando, sobre o nome de uma lei maior, sobre o nome de um imperador, no caso de Zaqueu, sobre o nome de um Deus, um religioso? Você não está forçando o tempo do outro. E aí complica. Reconhecer que tudo tem seu tempo e aprender a respeitá-los. É respeitar esses tempos das coisas. Cada coisa tem o seu tempo. Seguir devagar e sempre. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Gente, é muito importante essa questão do seguir devagar e sempre. É muito importante. Porque se eu não tenho essa ideia, que parece uma ideia simples, parece uma ideia sem força, devagar e sempre. Mas, gente, como eu vou dar grandes passos se eu ainda não tenho uma perna firme para dar esses bons passos? Aquele que quer preparar, aquele que quer fazer uma maratona, participar de uma maratona, ele prepara-se antes. O devagar sempre é se preparar. Então ele começa andando, cuida da alimentação, cuida do sono, busca roupas para praticar aquele exercício, cuida do calçado, cuida da hidratação do corpo durante o exercício. Olha quanta coisa. Uma coisa por vez, devagar e sempre. Vou fazer uma maratona. Não, vou me preparar para a maratona. Não, vou me preparar para a maratona. Exatamente isso. Exatamente. Não tem jeito. E aqui a gente finda o nosso básico do Espiritismo, que é estar a caminho, né? E ele nos traz aí essa consciência muito boa de que agora eu sei o que é estar a caminho. E sim, eu estou a caminho. Todos nós estamos a caminho.